Olha, um dos principais reflexos desse conflito no Oriente Médio é o preço dos combustíveis, né? Aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Aqui menos, porque aqui a Petrobras consegue segurar o preço como maior produtora, maior importadora de combustíveis do Brasil. E também maior refinadora de combustíveis no Brasil. Mas mesmo assim, o Brasil acabou sentindo esse reflexo, ou sentiria esse reflexo. É por isso que o governo resolveu prorrogar uma medida que adotou quando a guerra estourou, que é a chamada subvenção, que é o governo bancar parte do litro da gasolina para ajudar a segurar a alta dos preços. A gente vai conversar agora com a nossa repórter Elis Barreto, de Brasília. Elis, boa noite, bem-vinda. Essa subvenção, essa medida, ela tem um custo bilionário. Nós sabemos quanto foi a primeira conta e sabemos quanto será a próxima com a continuidade da subvenção? Boa noite para você, Thaís, e para todos que nos acompanham. Bom, segundo o Ministério da Fazenda informou para a CNN, essa prorrogação da subvenção de 44 centavos por litro no preço da gasolina deve custar cerca de 1,2 bilhões de reais por mês, ali entre 1,2 e 1,3 bilhões de reais, segundo informações mais atualizadas que foram passadas hoje na coletiva do relatório bimestral de receitas e despesas. Segundo o governo, essa prorrogação foi feita justamente pela retomada da trajetória de alta no preço do Brent. A gente lembra que, nesse mês ainda, o governo anunciou a retirada daquele subsídio de 35 centavos para o diesel. Naquela ocasião, o ministro Dario Durigan chegou a afirmar que o governo estava reavaliando também o subsídio da gasolina, dada a indicação ali de resolução do conflito no Oriente Médio. O que acontece, Thaís, é que de lá para cá, esse conflito não teve o arrefecimento esperado pelo governo, pelo contrário, as coisas ficaram mais tensas entre Estados Unidos e Irã e assim o preço do barril do petróleo voltou a subir no mercado internacional. Nessa quinta-feira, por exemplo, o Brent chegou a ultrapassar a marca dos $100, o maior valor desde maio. Sendo assim, então, ontem, quinta-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, assinou uma portaria prorrogando por mais 30 dias essa subvenção de 44 centavos no preço da gasolina. Essa subvenção venceria no próximo sábado, no dia 25, sendo assim, então, ela valerá até o dia 26 de agosto e até lá o governo afirma que vai seguir avaliando o ambiente internacional, o conflito no Oriente Médio e também o comportamento do preço do petróleo, não só dessa medida, mas de outras medidas. A gente lembra que ainda está valendo o subsídio de R$ 1,12 para o diesel, inclusive trazendo também atualizações sobre o custo desse subsídio ainda vigente de R$ 1,12 do diesel. Segundo o ministro Bruno Moretti, esse subsídio deve custar aos cofres públicos, que também foi prorrogado esse subsídio por 60 dias, deve custar ali para os cofres públicos cerca de 5 ou 5 bilhões e meio de reais por mês, Thaís. Esse subsídio a gente lembra que vale ainda pelos meses de agosto e de setembro. Esse subsídio foi concedido via uma medida provisória. Essa medida provisória, então, foi prorrogada por mais 60 dias, como ocorre normalmente com MPs. Sendo assim, então, tem essa projeção ainda de custo previsto. Bom, a gente vai, claro, seguir acompanhando essas medidas do governo. O governo informou ainda que vai seguir avaliando também essas medidas. A gente lembra que teve a prorrogação também do imposto de exportação de 12% sobre o petróleo. Esse imposto foi prorrogado por mais 60 dias. Nos próximos 30 dias, ou seja, também em meados de agosto, vai ser reavaliado pelo governo. Esse imposto que, segundo também o Ministério do Planejamento, tem uma previsão ali de arrecadação de cerca de 16 bilhões de reais em 4 meses, que pode, de certa forma, então, compensar os gastos com essas subvenções que estão sendo concedidas pelo governo para conter o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Thaís. Elis, muito obrigada. Boa conta que você traz, porque essa compensação se dá através do imposto de exportação do petróleo, mas até pelo dinheiro que o governo federal vai receber. Obrigada, boa noite para você, Elis, que o governo vai receber da Petrobras, que vai vender com um preço mais caro, vai pagar mais imposto, distribuir mais dividendo e tudo mais. Olha, o reflexo desse aumento de combustíveis é uma das preocupações do Banco Central, né? Hoje está tendo um mega evento aqui em São Paulo de mercado financeiro e estiveram lá hoje falando o ministro Dario Durigan, da Fazenda, e também o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Vamos trazer agora a fala do Galípolo. Ele passou
pelo tema da inflação e dos juros, diz que é difícil separar o que é o reflexo da inflação via guerra, né? Impacto da guerra, ou o que está acontecendo na atividade econômica aqui no Brasil, por exemplo, estímulo fiscal. Ele também tratou de um outro problema que o Brasil está enfrentando, que é do autoendividamento das famílias. E esse autoendividamento acontecendo especialmente pelo cartão de crédito. E neste momento, para fazer essa avaliação sobre o mercado de cartão de crédito no Brasil, o Gabriel Galípolo, ele fez uma crítica indireta ao arranjo de pagamentos que tem aqui no Brasil. Ele chamou o nosso arranjo para o funcionamento do cartão de crédito aqui de jabuticaba. A gente usa essa expressão quando quer dizer que é uma coisa que só existe no Brasil. Vamos ouvir o Galípolo. Quando você tenta explicar para um estrangeiro a expressão, quando você vai em qualquer lugar, passa à vista no crédito. Para pensar nessa expressão, à vista no crédito. Se olha para o resto do mundo, isso não existe. Todo mundo passa ali no cartão, vai quitar em 2 dias. Você tem o caso da Argentina que quita em 15, nós vamos quitar em 30. Isso gera toda uma cadeia de crédito que quando você vai analisar, você tem 100 milhões de pessoas que aparecem endividadas ali na relação de cartão de crédito, mas de verdade 60 milhões de pessoas são a maioria que passou ou à vista no crédito ou 10 vezes sem juros e não tem nenhum tipo de juros. Existem sistemas de pagamento e arranjos de pagamento no mundo como um todo. Olha como é que funciona lá fora. Tem coisas que é legal você ter especificamente no Brasil. A jabuticaba é uma fruta legal, mas tem coisas que você não quer ser o único a ter. Então vale a pena você olhar o que existe, como é que você consegue fazer uma migração para alguma coisa mais parecida com o que são os arranjos, dentro do tempo, sem causar nenhum tipo de prejuízo. Na linha ali também da estabilidade, a gente se move mais como um transatlântico do que como um jet ski.